Olá, bem-vindos a mais um programa da Oficina de Casa. Eu sou Marcelo Aguilera e o nosso projeto de hoje é um criado mudo. Eu tenho aqui um protótipo desse criado mudo. Na realidade, é a frente desse criado mudo. Eu vou ter um nicho aberto e aqui embaixo eu vou ter uma tampa que é uma gaveta. Essa gaveta vai se abrir e aqui internamente vai ter outra gaveta, uma gaveta menor. A nossa intenção é dar continuidade nesse projeto num próximo programa, onde eu vou abordar a questão das gavetas. E no programa de hoje eu vou mostrar a parte da caixa do criado mudo. Inclusive eu vou dar ideia para vocês de como fazer as fixações da caixa sem que elas apareçam. Então no decorrer do passo a passo vocês vão ver isso. Com relação aos acabamentos, eu vou utilizar dois acabamentos. Vou utilizar dois padrões da Duratex. Um chama-se padrão Gianduia da linha Cristallo, que é esse brilhoso aqui, alto brilho. Ele dá a impressão de uma laca. E o outro padrão que eu vou utilizar só nas gavetas é padrão Carvalho Munique da linha Design, que é essa chapa aqui. Mas essa chapa eu não vou mexer com ela hoje, eu vou mexer no próximo programa. Se vocês compararem, é uma combinação bem legal. Então eu acredito que no criado mudo vai ficar bem interessante. Bom, agora eu vou iniciar o passo a passo mostrando para vocês como processar esse material, principalmente esse material alto brilho, que tem o seu cuidado para ser manipulado e cortado. Então, vou mostrar os cortes sendo feitos de duas maneiras diferentes, com serra circular manual e com uma serra de bancada. Eu já cortei algumas peças e deixei algumas para mostrar para vocês esse passo a passo. Então, vamos começar. Bom, eu inicio a abordagem com vocês usando a serra circular manual, com um disco próprio para laminado, MDF bilaminado. Então, a primeira dica que eu quero passar para vocês é com relação a gabaritar a posição gabaritar perfeitamente a distância onde você vai colocar o gabarito para usar a serra circular. Então a minha dica é a seguinte: você pegar uma régua metálica, posicionar um toquinho exatamente na medida que você precisa. Aqui eu estou colocando 40 centímetros mais a espessura da serra, por conta da posição do gabarito. Então eu posicionei esse toco de baixo exatamente na medida que eu preciso e coloquei um outro em cima para travar. Então eu tenho essa medida aqui exatamente travada na medida que eu preciso cortar. Então, qual é a vantagem disso? Se você for marcar usando uma trena, você faz um risco, aí depois você vai posicionar esse gabarito, pode fugir alguma coisa, e aí você não vai ter precisão. Dessa forma, você encosta aqui o toquinho, vem com o gabarito e encosta o gabarito. Trava aqui. Vai para o outro lado. Posiciona o gabarito e trava. Então o que acontece? Você tem a medida gabaritada, você não vai fugir. E aí o gabarito vai estar na posição correta e você faz o corte sem problema algum e com precisão. Outro detalhe que vocês precisam prestar atenção é com relação ao posicionamento da serra em relação à madeira que você vai cortar. Que é justamente os dentes estarem passando, os 3, 4 dentes da borda do disco, passar no acabamento, para que o corte saia perfeito. Então agora é fazer o corte. Segue o curso da máquina, o curso aqui do gabarito. Não força a máquina, para que não vibre, não dê nenhum tranco. Simplesmente vá levando a máquina no seu tempo para realizar um corte perfeito. Se vocês repararem, o corte está perfeito, não está tudo quebradinho. Passando o dedo você sente uma ligeira aspereza, mas visualmente não tem nenhum problema. Essa aspereza tem que passar uma lixa muito de leve, meio virado assim para a quina, e você tira essa aspereza, e aí você fica com uma aresta lisa. Eu tenho aqui uma serra circular de bancada. Ela facilita os ajustes, facilita o corte e você não precisa dos gabaritos, no caso, como é o caso da serra circular manual. Essa aqui é uma serra de um tamanho razoável,
Existem inúmeros modelos no mercado, inclusive serras bem pequenas. Então, a questão toda o que é? Você posicionar a sua guia no lugar certo e ter certeza de que você vai conseguir esquadrejar a peça que você está cortando. Eu tenho aqui colocado um disco também para MDF bilaminado e o mesmo ajuste que eu fiz na serra circular manual, eu faço aqui também, que é justamente os dentes estarem passando, os 3, 4 dentes da borda do disco, passar no acabamento para que o corte saia perfeito. Bom, então eu tenho que cortar aqui uma tira desta chapa aqui de 40 centímetros. Então eu vou posicionar a guia, eu tenho aqui uma fita métrica, né? uma escala métrica. Então eu vou posicionar esse gabarito nos 40 centímetros. Eu sou meio desconfiado, então, como isso aqui é uma peça mecânica que você prende tudo, pode dar alguma diferença. Então eu vou lá com a régua e confirmo da guia até a face da serra se realmente está ajustada para 40 centímetros. Está perfeito. Por que fazer isso? Porque às vezes pode dar alguma variação e você perde a peça. Então não custa confirmar. Nesse caso eu vou fazer o contrário, eu vou passar a serra com o acabamento principal para cima, que é justamente aonde os dentes vão estar passando. O giro da serra é um invertido do que é o giro da serra circular manual. Agora que eu já tenho todas as peças cortadas, eu vou começar a montagem da peça. Então, como eu falei, é a caixa do criado mudo. Se vocês repararem no protótipo, inclusive uma dica bem interessante, fazer um protótipo. Vejam que eu usei tiras de madeira e consegui visualizar a peça como vai ficar. Mas o mais importante é você entender como você vai realizar as fixações, então qual peça vai de topo na outra. E outra situação é com relação à sequência de montagem que você vai fazer. Então o que eu fiz? Eu numerei as peças. E numerei as peças boas, as peças finais. Então isso me ajuda, me orienta na hora de posicionar as peças, passar cola e aparafusar. Então eu já comecei aqui o posicionamento das peças para poder começar a montagem. Eu estou usando esta peça e esta peça, que eu numerei com o número 1 e o número 3. Então eu estou usando o jig 90 graus, que está aqui posicionado. Eu vou soltar um deles, vou passar cola, eu vou usar adesivo instantâneo para agilizar o processo de colagem e vou usar parafuso. Esse material alto brilho, ele vem com acabamento dos dois lados, um lado é alto brilho, o outro lado não tem brilho, é um acetinado. Essa proteção que vem de fábrica é interessante você manter para não estragar a peça caso encoste alguma ferramenta. E só tire no final. Eu tirei aqui porque aqui eu vou passar cola. Então, com relação ao brilho, não precisa tirar o brilho. Eu já fiz um teste e ela cola bem a madeira em cima do brilho. Eu fixei essas 3 peças, que são exatamente estas 3 peças. Esta e esta. Agora eu vou fixar esta peça, só que ela não é alinhada por baixo, ela é um pouco recuada, onde eu entro aqui um rodapé recuado para dentro. Então eu estou tirando aqui a proteção para poder facilitar a colagem facilitar a colagem e prender a peça com parafuso. Eu vou utilizar essa peça do rodapé como referência para eu poder prender aqui o jig. Presta atenção que eu estou colocando virado para dentro essa parte que é o brilho, que é onde tem essa camada mais macia. A parte de trás eu estou deixando para fora, justamente porque eu vou entrar com a outra peça também com a parte com acabamento não brilhante. Então os dois acabamentos não brilhantes vão estar juntos, colados aqui.
e os dois alto brilho vão estar para fora, aparecendo. Um detalhe importantíssimo com relação à colagem dessa peça. Essa cola, se ela pegar na parte brilhante, ela não limpa, ela vai estragar. Então preste bastante atenção na hora de colar. Por isso que é importante deixar a peça protegida com essa proteção que ela vem de fábrica, para não acontecer nenhum problema da cola estragar. Eu fiz um risco referencial justamente para alinhar aqui e fazer o furo certo na peça de dentro. Vocês viram que eu estou usando um escariador para fazer os furos. Eu tentei fazer sem o escariador, mas o parafuso não afunda muito, então precisou escariar um pouquinho para ele entrar. Isso para não dar depois conflito na hora que entrar outra chapa por fora. Agora eu vou entrar com o rodapé. Esse rodapé eu só vou colar, porque ele não vai fazer força nenhuma, é simplesmente estético. A caixa de baixo está pronta. Ela foi montada de topo. O procedimento de montagem da caixa de cima é exatamente igual. Então eu vou fazer essa montagem e aí a gente continua na execução da peça como um todo. Eu estou com as duas caixas prontas. Agora eu vou unir essas duas caixas. Como eu vou fazer isso? Eu vou passar cola aqui e vou colocar 4 parafusos aqui por dentro da caixa onde vai as duas gavetas, onde vão as duas gavetas. Agora que as duas peças estão unidas, eu vou começar a entrar com o acabamento externo. Então eu já me adiantei e cortei as 3 peças que vão recobrir essa peça. Porém, o fato de eu ter me adiantado gerou um erro que eu vou mostrar para vocês, e agora inclusive eu vou dar a dica para que esse erro não ocorra com vocês. A tampa que vai aqui em cima, ela ficou pequena. Eu não consigo fechar a meia esquadria. Por quê? Porque eu me baseei numa medida e ao montar essas duas caixas, elas apresentaram uma diferença. E essa diferença está aqui, olha. Então essa peça teria que ser maior, em torno de 3 milímetros. Então essa peça eu vou cortar de novo. Então minha sugestão é que vocês montem as duas caixas. Depois de montadas as duas caixas, vocês tirem essa medida de altura dos dois lados, cortem essas duas peças, coloquem essas duas peças, procurando alinhar essa parte da meia esquadria aqui, essa parte de baixo da meia esquadria, alinhar com a quina da caixa, nos dois lados. Feito isso, aí vocês conseguem tirar exatamente essa medida para depois chanfrar e fazer as duas meias esquadrias. Então assim, é um trabalho de precisão, precisa prestar atenção e cortar com cuidado. Bom, eu vou fixar essas duas peças laterais e depois vou cortar de novo essa peça e colar aqui por cima. Essas duas peças laterais eu vou aproveitar e além de colar, eu vou colocar alguns parafusos por dentro da caixa da gaveta porque não aparece. Então eu vou ter parafusos na parte de baixo. E essa peça aqui, como eu tenho um nicho aqui, esse nicho é aberto, eu vou procurar simplesmente colar essa peça por cima. Como ela está apoiada, não vai ter grandes problemas. E eu vou aproveitar e passar bastante cola na minha esquadria, para que a junção fique bem unida. Terminei de fixar as duas laterais, medi novamente a largura dessa peça que vai aqui em cima, cortei outra peça
e fiz o chanfro de 45 graus dos dois lados. Então, para vocês verem aqui, olha, o encaixe está perfeito. Então agora eu vou colar essa peça. Essa vai ser só colada, então eu vou colocar 4 sargentos aqui e depois um sargento aqui para ajudar a fechar a meia esquadria. Como é uma ação rápida essa, o Ney vai vir me ajudar. Um detalhe que eu não falei para vocês e falo agora é que essas caixas internas, as duas caixas, eu fiz elas 6 milímetros menor na profundidade, para criar justamente esse dente, que é onde eu vou entrar agora com um fundo de 6 milímetros do mesmo acabamento, do mesmo material, que vai aqui. E esse fundo eu vou simplesmente colar. Bom, e agora eu vou partir para a ação final, que é colocar a fita de bordo aqui nos topos da frente. Eu vou usar uma fita de bordo do acabamento Gianduia, que é o mesmo acabamento da peça da caixa, que é o brilhante. E a intenção é fazer exatamente isso daqui. Tem as duas chapas e eu vou colocar a fita só aqui no topo. Eu vou fazer uma emenda meia esquadria nesses dois cantos. Aqui eu vou passar direto e aqui eu vou chegar de topo. Então, eu vou mostrar para vocês uma sugestão de como colocar, de como fazer essa meia esquadria. Pega o pedaço da fita. Pega uma madeira reta, prende essa fita com uma fita crepe, alinhada com a madeira. Pega um esquadro que tenha 45 graus, encosta o esquadro aqui na posição e faz o corte 45 graus. Então tá aqui, eu tenho duas fitas cortadas em 45 graus. Então eu vou vou posicionar esses 45 graus alinhando a fita por dentro, porque aí fica mais fácil de refilar ela por fora. E vou simplesmente colar aqui, desta forma. Depois eu depois eu vou tirar a medida aqui internamente. Vou marcar milimetricamente num outro pedaço e fazer as duas meias esquadrias nas duas pontas da fita para encaixá-la perfeitamente aqui. Se você tem dúvidas de como colocar a fita de bordo, nós temos esse passo a passo em vários programas nossos. Inclusive na prateleira com suporte invisível. Então dá uma olhada lá que você vai ver em detalhes como se faz. E a primeira parte do projeto está pronta, que é a estrutura do criado mudo. Se vocês repararem, olhando na lateral, dá a impressão realmente de uma peça laqueada, justamente pelo alto brilho do material. Inclusive esse material tem uma resistência boa em relação a riscos. Então eu acredito que tenha ficado realmente uma peça, inclusive com uma cara moderna. Uma cara moderna. E a hora que entrarem as duas gavetas aqui no outro material, vai ficar uma combinação bem interessante. Vocês vão ter à disposição de vocês, na nossa página da Gasômetro Madeiras, o kit de materiais desse projeto, para que vocês possam realizá-lo.
Se vocês curtiram esse projeto e o nosso programa de hoje, dê aquele joinha no YouTube e eu espero vocês no próximo programa para dar continuidade ao projeto. Um grande abraço, até lá!